Alô galera querida, estamos chegando aqui para mais um vídeo no canal do Penido no YouTube, pedindo a você que se inscreva, compartilhe o vídeo, traga seus amigos também para se inscrever, deixa aquele like que é muito esperto, toca no sininho para receber os próximos vídeos. E tem papo do Flamengo, tem papo do Vasco, tem Botafogo e Fluminense, tem tudo aqui no canal do Penido sobre os nossos times do Rio. Roda a vinheta que a gente vai trocar uma ideia. Eu quero começar falando sobre a situação do Jorge Jesus. Aliás, o Flamengo trabalha nessas várias frentes, né? Com CBF, com STJD, com Comebol e tal. Vamos desossar esse frango aqui para a galera. O que acontece? O Jorge Jesus foi contratado pelo Flamengo ele entrou na metade do ano, né? Sucedendo o Abel, e fez um contrato de um ano. O que o Flamengo resolveu agora? Pelo êxito pleno, completo, total e absoluto, o Flamengo viu que fez um contrato pequeno demais com um técnico que já tem despertado cobiça, inclusive no exterior, e o Flamengo quer se resguardar. Como é que faz para se resguardar? Ele prolonga esse compromisso, ele dilata o prazo do contrato do Jorge Jesus, negociando com ele lá, mexendo no valor, o que não é um problema meu, nem seu, né? Quem vai pagar é o Flamengo. E ele vai então ficar no Flamengo por um período maior, acertando essa renovação. Qual é a ideia? Que esse contrato seja postergado até dezembro de 2021 e não que acabe no meio do ano de 2020. Eu acho que é muito legal a ideia da diretoria do Flamengo, torço para que isso dê certo. Ah, mas o técnico, se ele perder 3, 4 jogos, ele vai ser demitido e tal. Tá bem, o futebol envolve riscos, a vida é um risco. Agora, eu acho que o risco de perder o Jorge Jesus, pelo êxito dele, é muito maior do que o risco de ter que bancar um contrato. E cá para nós, o Flamengo não vai ficar perdendo para ninguém numa sequência bruta. Ele pode perder jogos? Pode perder, não. Ele vai perder algum jogo. Ele não é imbatível, não existe, nem nunca existiu no mundo nenhum time imbatível. Então o Flamengo não é. Ele pode perder um jogo ou outro, mas ele vai ganhar na maioria. O trabalho dele é que é bom. Então se ele vai perder um jogo aqui, acolá, não tem a ver com a qualidade do trabalho. A qualidade do trabalho dá uma sequência de alto nível. E isso ele está dando comprovadamente. Então, beleza, a diretoria do Flamengo está de parabéns em tentar essa prorrogação que deve acontecer nas próximas horas. Outro problema, que ainda relacionado ao Jorge Jesus, é que rolou uma treta aí, Flamengo e Comebol. Se bem que tem uma explicação que eu quero dar mais adiante aqui sobre a Comebol com o Flamengo, onde o interesse é dela. Mas no momento o interesse do Flamengo é conseguir tirar o Jorge Jesus de um artigo em que ele foi enquadrado. Essa Comebol também, eu vou te contar um negócio. Olha o problema. Ele pode ficar suspenso para o próximo jogo contra o Grêmio, porque no jogo passado em que o Flamengo se classificou na Libertadores, ele cometeu o gravíssimo crime de cumprimentar os jogadores do Flamengo, que tinham ganho o jogo dentro do campo. Ah, mas ele entrou nas 4 linhas, o jogo tinha acabado, caramba. Ele não entrou, chutou bola em gol, não. O jogo terminado, olha o grave delito que ele cometeu. Ele entrou em campo para cumprimentar os jogadores. Ô Comebol, fala sério, os caras jogam cadeira, os caras arremessam copo com xixi, eles jogam garrafa, os caras lá na Argentina, no Paraguai, tocaram fogo no estádio, botaram sinalizador que é proibido, botam foguetório, não acontece nada. O cara delicadamente vai recepcionar seus jogadores, aí pisou dentro da linha do campo de jogo, isso não pode, ele entrou no gramado, o jogo já tinha terminado, vocês vão lamber sabão, pelo amor de Deus, né? Pô, fala sério, seria um absurdo supremo o Jesus ser suspenso porque ele foi receber os jogadores e cumprimentar na beira do campo. Francamente, é demais, né? Outra coisa, a Comebol tem interesse no Flamengo, porque nos bastidores já se sabe que a Comebol quer fazer a final de 2020, que é no Brasil, no Maracanã. E onde é que reside aí o interesse maior da Comebol? Ela tem várias sedes no Brasil, os estádios mais importantes, praticamente todos, né? Não vou dizer, a Fonte Nova não se inscreveu. Algum outro estádio bom aí, mas Mineirão se inscreveu,
Morumbi, Palmeiras, Itaquerão, Maracanã, os dois do Sul lá, o Grêmio Internacional. Mas a Conmebol, como eu já tinha dito aqui no outro vídeo, e eu soube agora de forma oficial, através de um amigo que é da Conmebol e que é do comitê, e de que a Conmebol já tem decidido que vai ser no Brasil, só se bater na trave alguma coisa, mas na reunião não tem como bater na trave alguma coisa, porque na reunião havida entre Flamengo e Fluminense, que são administradores atuais do estádio, o governo do Rio de Janeiro deu o ok, mesmo que a concessão não fosse renovada até a data de 2020, o governo do Rio de Janeiro garantiria todas as condições. Então, a Conmebol já tem a certeza que ela já conta com a boa vontade do Flamengo e do Fluminense e conta com o apoio do governo do Estado. Portanto, está praticamente definido, só não posso dizer que está e assinar embaixo, porque pode acontecer alguma coisa no meio do caminho, uma intercorrência qualquer aí, e o jogo não ser no Maracanã. Mas, em princípio, a final da Libertadores, em dezembro de 2020, em jogo único, será no Maracanã. Este ano será em Santiago do Chile e no ano que vem no Maracanã. Existem ainda as candidaturas de Córdoba, da Argentina, de Lima, no Peru, desses outros estádios brasileiros que eu falei aqui, mas a Conmebol, como eu tinha dito, pelo peso do Maracanã, que é ícone do futebol mundial, ela quer internacionalizar bem a Copa Libertadores, e o charme maior é o Maracanã, que é um estádio conhecido e reverenciado no mundo inteiro. Então eles têm também interesse em não ficar pisando no Flamengo. E, sobretudo, por um motivo que seria extremamente idiota, porque, no máximo, ele pisou no campo depois do jogo terminado, uma advertência já era um absurdo. Mas vai lá. Agora, punir porque ele pisou ali. O que vocês fizeram, Conmebol, com os caras que jogaram cadeira dentro do campo, garrafa, sapato, chinelo? Fala aí. Bom, virando a página, deixa a Conmebol de lado. A outra demanda do Flamengo é na CBF. Vocês se lembram que no jogo Flamengo e Vasco, o Thales Magno do Vasco foi convocado, não foi desligado da delegação do qualquer coisa lá, sub-17, e aí o Vasco entrou no STJD e botou o menino em campo. Eu falei, isso aqui é um absurdo. Você tirar para um treino da seleção de sub-17 um jogador de um time do Vasco, como um time do Flamengo. E agora o problema é com o Flamengo. É o mesmíssimo problema. Por quê? O Flamengo precisa do Renier. O Renier é um patrimônio do Flamengo. É um jogador em ascensão, jovem, valorizadíssimo, joga pra cacete, bom pra caramba, e o Flamengo precisa dele. Assim como o Vasco precisava do Thales Magno, o Flamengo precisa do Renier. Por que a CBF não libera? A CBF é uma mala, né? Então o que o Flamengo vai fazer? A mesmíssima coisa que o Vasco fez. O Vasco foi lá no STJD, pegou uma liminar, ganhou a liminar, desliga o jogador, não se apresenta à seleção e entra em campo. O Jesus conta com ele para o jogo contra o Avaí. Aliás, já temos 24 mil ingressos, 24.500 ingressos já vendidos para esse jogo Flamengo e Avaí, que é o jogo das 5 da tarde desse sábado. E por falar na sequência, o jogo seguinte, que é o que fecha o primeiro turno, Flamengo e Santos, que estava programado para o dia 14, sábado, às 11 da manhã, foi reprogramado para as 17 horas, 5 da tarde, no Maracanã, no sábado seguinte, jogo Flamengo e Santos para fechar o primeiro turno do campeonato. E aí, o Vasco e Chapecoense, que seria à tarde, passou para 11 da manhã, nessa mesma data. Ou seja, na montagem da grade, saiu o jogo do Flamengo da manhã para a tarde, e o jogo do Vasco saiu da tarde para de manhã. Que, aliás, o Vasco no próximo jogo também é de manhã, nesse horário das 11 horas, que é o próximo sábado. Vasco e Bahia com o São Januário lotado, tem que pintar mesmo lá a galera, dar aquela força, tá precisando desses pontos. Já imaginou se ele ganha os 2 jogos? Fecha maravilhosamente bem o turno, né? Se ganhar um dos jogos já tá bom, ganhar um, empatar o outro tá ótimo. Bom, mas com Bahia é aqui, o Vasco joga em casa, com o estádio lotado, e o jogo seguinte, 11 da manhã, também no sábado, já no sábado seguinte, que é da 19ª rodada, contra a Chapecoense, aí o jogo é fora. E ainda sobre o Vasco, eu queria destacar para você que o Lucas Mineiro está vazando
Rua. Deve estar indo para Ponte Preta. A Ponte Preta é o destino praticamente assegurado. Quem diria, no início de ano, ele era a figura fulgurante do time, ele era uma expressão assim extraordinária da equipe, um jogador no qual se apostava muito, virou até uma revelação, né? A verdade é essa. E fez um campeonato carioca estrondoso e teve uma queda vertiginosa. Não sei se ele é um jogador meio ioiô, balão japonês, sobe aqui, cai ali. Não sei o que aconteceu, mas aconteceu que ele parou de jogar. Ele teve um rendimento realmente terrível, o decréscimo foi visível, ele foi perdendo espaço, agora quer sair, pediu para sair, está negociando a rescisão. O Vasco também não está criando nenhum embaraço, ele deve ir para a Ponte Preta para disputar a Série B. E enquanto isso, o Vasco vai cuidar da vida dele lá, porque ele já tem um outro meio-campo formado com uma nova base, enfim, e vai tocar a vida dele. Sorte para o Flamengo, sorte para o Vasco, sorte para o Fluminense. Aliás, o Fluminense está precisando de sorte, hein? O Fluminense deu de azar na última derrota, meu Deus do céu. Aliás, o Fluminense perdeu para os times da zona de rebaixamento, todos por 1-0 e todos em casa. Perdeu para o Goiás por 1-0, perdeu para o CSA por 1-0 e agora perdeu para o Avaí por 1-0. Esses pontos vão fazer uma falta. Imagina, os três times que vieram da segunda divisão, se o Vasco vencesse esses jogos, ele teria mais, o Fluminense, perdão, vencesse esses jogos, ele teria mais 9 pontos, estaria longe da zona de rebaixamento. Então, é uma situação complicada, o Fluminense vai ter que administrar isso de uma forma esplendorosamente boa, ou então ficar pendurado na brocha, tendo que fazer lá 36 pontos no retorno, fazer quase uma campanha de campeão. Senão vai ficar complicada a situação em termos de rebaixamento. O Z4 hoje, lamentavelmente para o Fluminense, acendeu a luz vermelha, né? No Botafogo, a situação é muito mais tranquila, muito mais calma, mas não é um cenário também assim maravilhoso. Mas o Botafogo pode fazer contas um pouco mais ousadas. Não pode se descuidar da parte de baixo, mas pode sonhar um pouco mais com a parte de cima. Mas aí só o tempo dirá. Mas essas duas rodadas dirão muita coisa, porque quando abrir o segundo turno, já dá para a gente ter uma ideia. Eu acredito na ascensão, tanto do Flu quanto do Vasco, que já começou e provou a ascensão, e o Botafogo, que teve um momento de estabilidade maior, depois teve uma pequena queda, deu uma oscilada. E o Flamengo está voando na ponta do campeonato, tomara que mantenha. Eu quero pedir a você também que me acompanhe nas outras redes sociais. No Instagram, Luiz.Penido, no Facebook, Luiz Penido Oficial, e no Twitter, @LuizPenidoGlobo. Falou, galera!